Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre inovação, mais especificamente sobre o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, MOVER. Sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em junho de 2024. O programa estimula investimentos em novas rotas tecnológicas e aumenta as exigências de descarbonização da frota automotiva brasileira, incluindo carros de passeio, ônibus e caminhões. O nosso convidado para falar sobre o tema é o diretor da área de incentivos fiscais da PwC, Frederico von A, que se destaca na promoção deste tema da inovação, utilizando incentivos da Lei do Bem, Inovar Alto, Rota 2030 e MOVER. Com as transformações do mundo atual, o Frederico também teve a oportunidade de trabalhar em projetos de transformação digital, análise inteligente de dados, segurança cibernética e ações de ESG nos negócios. Participou de todos os programas automotivos, tendo atuado diretamente em praticamente todas as montadoras e maiores autopeças do país. O Frederico von A vai falar sobre o programa MOVER. Trata-se de um programa muito relevante do governo federal que visa impulsionar o setor de mobilidade no Brasil através de incentivos fiscais e impacta empresas do setor automotivo. Gente, a PwC faz parte de um network global que abrange 151 territórios e conta com mais de 360 mil profissionais dedicados a fornecer serviços integrados de alta qualidade nas áreas de auditoria e asseguração, consultoria tributária, consultoria estratégica e assessoria em transações. O objetivo da firma é ajudar organizações e indivíduos a enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação. Foco da PwC está em apoiar as organizações em duas necessidades fundamentais que estão se tornando cada vez mais importantes. Participa conosco deste bate-papo o Wellington Lopes, que é o vice-presidente de marketing do IBF Campinas, interior paulista. Frederico von A, é um prazer lhe receber aqui no IBFcast e o Wellington Lopes também é um prazer contar com a sua participação neste episódio, viu? Muito obrigado, Milton. Obrigado, Wellington. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho de inovação, desse programa automotivo que faz parte de uma série de outras iniciativas governamentais para tentar trazer mais inovação aqui para o nosso país. Wellington, é um prazer, viu, ter a sua companhia nessa bancada do IBFcast, viu? Muito obrigado, agradeço aí o convite, é uma satisfação estar aqui ao lado do Frederico e para discutir, para entender um pouco melhor um tema que cada vez mais é recorrente, importante e que faz parte hoje do dia a dia de toda empresa que quer se posicionar globalmente. Então, eu acho que é importante esse trabalho, é importante esse tema. E estávamos falando agora há pouco aqui, antes de vir aqui para esse debate, o Frederico e eu, que quem hoje não tiver preocupado, quem hoje não tiver interessado no assunto inovação, realmente vai ficar para trás e muito. E um terreno que cada vez mais se estende e as pessoas que ficam para trás têm uma dificuldade de recuperar. O Frederico e o Wellington, é interessante quando a gente olha sobre o ponto de vista desse programa MOVER,
que ele foi construído, né, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o MEDIC, né, em parceria com os Ministérios da Fazenda e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? E pelo que a gente pôde acompanhar, o Mover ele visa expandir os investimentos em eficiência energética. Então, a gente fala muito hoje, né, quando a gente fala em ESG, a gente fala muito sobre essa questão de eficiência energética. Né? Eu queria, na sua avaliação, né, como vocês, dentro da PwC, estão vendo, né, esse programa de incentivos fiscais. O Mover, na realidade, ele é o terceiro grande programa automotivo aqui do Brasil. Ele começou lá no governo Dilma, em 2013, com o primeiro que foi Inovar Alto. E ele foi, à época, ele foi construído inteiramente pelo governo. Só que ele foi um programa um pouco complicado. Então as empresas tiveram que se adaptar e acabaram, dentro da Anfávia principalmente, também a AEA, que é a Associação de Engenharia Automotiva, a tentar estudar formas de ler a legislação para aplicá-la no dia a dia dos negócios. Porque a inovação é uma coisa que está dentro das empresas já há um bom tempo e cada vez é um assunto que está crescendo. E como esse programa ele visava à época, o setor automotivo estava num boom, e era uma forma, de um lado, de uma certa proteção, e do outro lado, de tentar trazer mais a empresa aqui para o Brasil. Esse grupo que se formou, principalmente dentro da Anfávia, em comitês, ele acabou escrevendo o programa seguinte, que foi o Rota 2030, e depois, agora, o programa Mover. Então, ele é um programa que tem evoluído, tanto que o próprio Rota 2030, ele tinha algumas questões que fizeram com que muitas das autopeças, que era o foco desse programa, também que elas não entrassem. Só metade das montadoras acabaram entrando. E agora vem o Mover, trazendo realmente uma legislação mais madura. Ele é um dos primeiros que a gente pode chamar aqui no Brasil de Green Incentives, que faz parte desse movimento global, né, do ESG, que foi potencializado principalmente depois da pandemia. As pessoas finalmente começaram a ter esse direcional que eu sou finito, eu preciso cuidar do meu ambiente. Nos países, principalmente Europa e Estados Unidos, começou esse movimento e já tem, e diversas legislações foram sendo classificadas dentro desse tipo. Ele é um Green Incentive porque ele foca na eficiência energética, ou seja, os carros consumirem menos, e o consumir menos hoje significa menos eletricidade, menos combustível, menos e daqui a pouco menos outros recursos também. E também ele trata de avaliar a pegada carbono, que foi uma novidade que essa legislação trouxe. Qual é essa pegada carbono do veículo, que eles chamam de um ciclo que vai do poço à roda, do poço significando o início da cadeia energética, né, até ele ser efetivamente ser tração dentro dos veículos. E também na parte de reciclabilidade dos carros. Então, assim, realmente é um programa que tem esse direcional e que traz incentivos e obrigações para esse setor, que é um setor bastante grande, é um dos maiores aqui no Brasil, né? Ela é uma cadeia bastante grande, que começa nas montadoras, perpassa as autopeças e atinge até o que se chama de empresas de mobilidade e logística, para que justamente consiga-se impulsionar e fazer com que isso realmente aconteça. O programa, na verdade, gente, ele foi lançado, se não me falha a memória, em 30 de dezembro de 2023. Então ele entrou como uma medida provisória, né? E em junho ele foi sancionado. Mas mesmo assim, ô Frederico, me parece que a adesão, por exemplo, de empresas ao programa foi significativa, né? Sim, a gente hoje já está contabilizando mais de 110 empresas já habilitadas. Nós temos 5 modelos de habilitação, não excludentes, a empresa pode até mais de um, classificando principalmente empresas que já produzem, projetos de investimento para expansão ou realocação de unidades, a gente tem até benefício para trazer unidade de fora para o Brasil, novos centros de reciclagem e também a parte de centros de P&D integrados à cadeia global.
Então, essas empresas elas têm essa possibilidade já desde o início do ano, e a legislação ela está saindo só que um pouco mais devagar do que era esperado, né? Houve a confusão da blusinha no meio da história para aprovação da legislação, porque esse era um tema que já estava pré-discutido com todas as bases. Assim. Ele foi aprovado com 100% no Senado e com quase 100% na Câmara de Deputados. Então eles colocaram a blusinha lá justamente porque era um programa que ia ser votado, porque ele já tinha sido discutido, já tinha sido liberado verba para ele, já era um programa que já estava maduro para isso. Do outro lado vem a questão dessa regulamentação. Então a gente tem hoje 3 grandes blocos de incentivos dentro da legislação, e o primeiro, que trata de quem fabrica e quem vende aqui no Brasil, ele ainda não foi regulado, por exemplo. Mas a gente tem o programa principal, que é o incentivo principal, que aí atinge as montadoras, as autopeças, empresas de software, empresas de infraestrutura de eletrificação, principalmente, novos estudos para motores. Isso daqui ele já está regulado e já está sendo usado aí desde o mês de março desse ano, as empresas já estão habilitadas. O Wellington, você sabe que é um negócio curioso, inclusive, que quando você pega, por exemplo, eletrificação de veículos, as pessoas, muitas vezes, elas têm aquela interrogação, que é o seguinte: eletrificação de veículos, é interessante, né? Mas aí vem o questionamento, por exemplo, do tempo de duração dessa bateria. Aí, por exemplo, eu comprei um veículo elétrico, quero vender para o Wellington. Eu estou com 3 anos desse veículo. Será que o Wellington ele vai comprar o meu veículo, esse valor realmente ele vai despencar, sob o ponto de vista que são 6 anos a bateria, você vai ter mais 3 anos? O que eu percebo, né, nesse lado aí da discussão é que eu acho que hoje uma preocupação muito grande, né, que os compradores, né, de veículos têm se eu tiver um problema com a bateria do veículo, já que você citou esse item, né? O que vai acontecer? Né? Eu vou esperar ela ser embarcada lá em qualquer lugar da China para chegar a bateria aqui? Então, o que acontece? Eu acho que hoje, quando a gente olha muito a divulgação desses tipos de carro, né? Claro, o cara não vai na televisão e fala: olha, eu tenho um estoque lá em São Caetano de bateria, de para-choque, as coisas todas, né? Mas eu acho que falta um pouco de entendimento do mercado com relação a esse suprimento de autopeças, né? É fácil, é difícil, então isso é uma preocupação. E uma outra que eu vejo, até colocando agora o Frederico também nessa discussão, é o seguinte: eu achei interessante, né? Mas eu achei que esse programa foi pouco divulgado. Eu não sei por que o governo teve essa preocupação de não divulgar isso, né? Até eu tinha colocado um ponto aqui, quando eu li o material, sobre qual tinha sido a adesão, e você comentou agora de 100 e poucas empresas aí, né? Mas, voltando para o cerne aí do programa, né? Acho que um dos itens é você realmente dar condições às empresas desenvolverem estudos para melhorar a matriz energética, para melhorar a descarbonização, né? Mas cada vez que eu leio muito desse material, eu vejo que as empresas, né, pelo menos as que já estão aqui no Brasil, estão mais preocupadas em desenvolver carros híbridos, né? A Toyota saiu de Indaiatuba, foi para Sorocaba para dar uma estimulada na base de produção de carro híbrido, né? Então, parece que fica uma coisa difícil do cara se desapegar, não sei se a palavra certa é essa, se desapegar do carro modelo full elétrico. Apesar de que, né, quando você fala, o carro full elétrico, beleza, qual é a estrutura que eu tenho para fazer uma viagem de X quilômetros, né, e garantir que quando chegar lá pelo menos na metade do caminho, eu vou encontrar um posto que tenha o processo de recarga da bateria, né? Então, eu queria até ver como é que vocês veem esse lado, né? Então, nós estamos criando mais um incentivo para um setor de baixa empregabilidade, né? O setor automotivo é um setor de baixa empregabilidade, apesar de que agora ele está se estendendo para uma cadeia
de autopeças, de empresas de estudo de pesquisa e desenvolvimento, que talvez tenha ainda uma empregabilidade um pouco maior, né? Mas o setor automotivo é um setor de baixa empregabilidade. É um setor que ainda depende muito de importação. Então, a Stellantis, que é uma empresa que tem várias marcas, né? Inclusive a Fiat, né? Eu lembro que eu comprei um carro que logo na partida ele teve um recall. O cara falou, tem que esperar a peça chegar da Itália. Eu falei, putz. Pô, mas eu comprei um carro aqui no Brasil, um carro que eu vejo rodando para cima e para baixo, mas tem que esperar a peça chegar da Itália. Então eu vejo que muitas, na verdade, as montadoras aqui são realmente montadoras, né? Então eles pegam as peças e montam aqui. Tem como a gente, pelo menos, tentar entender, né? Nós aqui, né? O Milton e eu, qual é essa... O que é motivador nessas decisões de criar incentivos para uma empresa, para um setor que, né, tem baixa empregabilidade, que provavelmente toda a estrutura de P&D não está aqui, está fora daqui, né? Então eu imagino que a GM tem uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento em Chicago, ela não tem aqui no Brasil, em Cleveland, não tem aqui no Brasil, né? Como é que vocês conseguem entender essas decisões, essas motivações, e normalmente a maior parte delas é toda para o setor automobilístico, né? Eu acho que são muitas as respostas, assim. Você abriu bastante o leque, mas começando na questão do carro elétrico. Cara, o carro elétrico, ele foi um hype, ou seja, e como ele é um carro que tem potência instantânea, que tem um nível de tecnologia muito maior, ele é muito mais fácil de ser montado, né? Ele tem quase 1/3 do número de peças de um carro tradicional. Ele começou principalmente nos Estados Unidos, a Tesla foi o grande propulsor disso, e o próprio mercado chinês que investiu muito nisso nos últimos anos, né? Tanto na parte de baterias quanto na eletrificação. Eles estavam olhando como que eles se diferenciariam do Ocidente, que ainda estava bastante ligado à motorização tradicional. Então, quando essas curvas se encontram no pós-pandemia, principalmente, já começando, claro, antes, assim, a gente tem nos Estados Unidos toda a faixa, todas as costas, né, que compraram muito carro elétrico. A Europa, devido às suas pequenas distâncias, o carro elétrico também é algo que faz muito sentido. Mas, de repente, se verifica que para eu ter carro elétrico, precisa de infraestrutura de carregamento. Eu tenho toda uma questão em relação às baterias que estão evoluindo muito rápido. A gente tem um conceito de bateria de 5 anos atrás que é muito diferente das baterias de hoje. Hoje uma bateria de um carro dura 8 anos, sendo que nos 5 anos ela ainda mantém 90% da sua carga. Então, assim, é um carro que vai ter um ciclo de vida bem maior do que os seus irmãos de pouco tempo atrás. Acho que a autonomia também, né? Autonomia porque quanto melhor a bateria, mais você consegue colocar e você consegue ter ali. Então, assim, do ponto de vista do consumidor, ele está vendo isso realmente como uma oportunidade. Aqui nós estamos pegando os first buyers desse tipo de tecnologia que estão vindo preponderantemente da China. Por quê? Porque os outros players não têm, nem na matriz, muitas vezes, um carro que vem aqui com custo razoável, né? Então, assim, o chinês está muitas vezes subsidiando o carro que está vindo aqui para o Brasil. E ele vem com um nível de tecnologia muito diferente dos outros. Então, a gente já viu aí, depois da pandemia, que teve uma alta muito grande no custo dos veículos, dado o contexto da pandemia, mas que depois, é claro, o preço não baixou, né? Mas, assim, hoje nós estamos num momento em que realmente a gente está abastecendo, tem uma curva que vai acontecer, e tem a questão de que países continentais, e aí leia-se o centro dos Estados Unidos, por exemplo, a China, o Brasil, o carro elétrico e a sua infraestrutura não é tão fácil de desistir. Então, assim, é um caminho de ficar ali num híbrido. Mas hoje o que se discute muito
o que vai estar atrás do motor? O motor já está indo pro elétrico. O motor a combustão vai continuar a existir, ele é uma opção muito interessante, mais barata e tradicional, mas assim, o caminho que o mercado está indo, que vai crescer, é o que vem antes. O motor vai ser elétrico, mas o que vai ter antes do motor? A base desse motor vai ter bateria? Bateria vai ser de que tipo? Vai ser motor híbrido a etanol, que é uma grande aposta do Brasil, ou vai ser célula de hidrogênio limpo? Foi até lançado um novo programa recentemente. Então, assim, e nesse rol, e nesse intuito, é que o setor de mobilidade aqui no Brasil, ele tem bastante influência governamental. Ele é um setor que na montadora não emprega tanta gente, na cadeia esse número aumenta bastante, mas ele é um setor que roda muito dinheiro, ele é um setor que gera muito imposto. Então, assim, os estudos anteriores mostravam que, apesar de ter uma renúncia fiscal de um lado, tinha do outro lado muito imposto chegando, que contrabalanceava esse investimento. Então, é um direcional porque é uma cadeia das principais da nossa indústria, dada a sua extensão, e ela acaba sendo, hoje, um movimento global, né? Então, assim, qual tecnologia vai prevalecer? Não se tem claro. As montadoras têm distintas visões sobre isso. Hoje, nós temos uma grande parte das montadoras com seus centros de P&D fora, mas a gente tem a Ford que deixou um centro de P&D aqui, porque por causa do nosso conhecimento. A gente tem o Grupo Stellantis, que tem grande parte do desenvolvimento global sendo feito aqui no Brasil também. Então, assim, o direcional e esses 130 bilhões de reais que foram anunciados nos últimos anos, e a gente tem mais 100 para gastar daqui para frente, a gente tem aí uma média de 16 bi por ano, se a gente colocasse ali em linha reta, né, nos próximos anos. E esse dinheiro não vai ser para aumentar parque produtivo, porque hoje o nosso parque já está até menor, a gente está produzindo menos do que a capacidade. É para mudar a parte produtiva e é para investir no que vai ser essa tecnologia que vem antes do motor ali, que está caminhando para a tração ser elétrica. Você sabe, Frederico, que eu estava acompanhando aí o que você estava falando. Eu me lembro que algum tempo atrás, o presidente da Volkswagen, ele esteve aqui na região de Campinas, participando da inauguração de uma concessionária em Valinhos. E eu achei muito curioso porque ele colocou muito claramente, tá, que a proposta da Volkswagen, e eu imagino que outras montadoras também, tá, era no carro híbrido. Por quê? Porque eles viam que a questão da eletrificação era um trabalho que precisava ser avaliado de uma forma mais intensa, um investimento maior em P&D, pesquisa e desenvolvimento, e, consequentemente, também algumas questões com relação, pelo que ele colocou, da durabilidade de bateria, de descarte correta e tudo mais. Então, eles estavam apostando mais na questão do modelo híbrido de veículos. Dentro, por exemplo, dessa postura do presidente da Volkswagen, você acha, por exemplo, que as montadoras, tudo bem, a gente fala da BYD, né? A BYD veio com carga total, né? Lançando vários modelos de veículos e tal, automação, né, de bateria, né, Wellington? Mas vocês percebem, por exemplo, um recorte nesse sentido, das montadoras tradicionais, elas estarem mais investindo no modelo híbrido? Sim, principalmente porque assim, a gente tem os grandes polos, né? A gente tem um polo de desenvolvimento americano, o europeu e o oriental, vamos dizer assim. E daí tem até uma diferença grande entre o Japão e a China. Mas tudo foi as estruturas e as estratégias foram abaladas, pela pandemia, 2 pelas guerras. Então, assim, a própria a Europa, que via no carro elétrico uma maneira muito forte de baixar a emissão de carbono, ela colocou metas bastante agressivas, que quase eram 2030, e de repente mudou o mundo
pela pandemia, mudou o mundo pela guerra, e elas até já estão expandindo esse processo. Então, assim, e lá o carro 100% elétrico, ele vale muito a pena, mas para nós aqui, onde a gente não tem infraestrutura e onde a gente está estudando ainda, e está no processo de desenvolvimento, porque nós estamos num processo ainda de desenvolvimento, ou seja, as baterias estão mudando muito, e num futuro bem próximo, elas já vão estar com um modelo de carga muito melhor, com um modelo de reciclabilidade, que hoje nós temos inclusive empresas brasileiras que já fazem esse processo, então assim, a gente não está tão longe do que o resto do mundo está fazendo, mas existe toda uma cadeia nova que se cria, e é um movimento, então o movimento ele deve seguir realmente para a parte de híbridos. Frederico, desculpa. Cortei você. Não, até agora, pegando um gancho que você falou agora da reciclabilidade, eu vi que o projeto tem toda uma dinâmica voltada para a reciclagem, né? Eu não consegui entender o que é a abrangência disso. O que é reciclagem nesse projeto, né? Tanto é que a lei ela fala de reciclabilidade e não reciclável. Uhum. A reciclabilidade é definir, num primeiro momento, qual percentual de um carro, que é um conjunto de partes, pode ser reciclado. Então, assim, na primeira fase, que vai agora, esse programa automotivo é sempre de 5 anos, ele vai até comecinho de 2029, quanto daquelas peças podem ser recicladas? Ele ainda não tem uma exigência específica da reciclagem ocorrer efetivamente. Ele tem um incentivo específico para quem quiser já fazê-lo, mas ele já está olhando para esse campo também. Mas, se não me engano, eu acho que dentro do projeto, eles estão dando prioridade para projetos que têm um grau de 50% de reciclabilidade. Eu não entendi direito essa... Hoje não tem exatamente um número definido, inclusive esse capítulo é daqueles que não foram regulados ainda, então assim, a gente não tem o detalhamento ainda de como que vai ser, ele deve estar saindo aí pelos próximos meses, mas os 50% lá é o incentivo, né? O incentivo ele fala de 50% de volta do que as empresas investirem em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E começa no 50%. E esse acho que é o melhor chamariz, que claro, as montadoras olhando isso, começaram a fazer seus grandes anúncios de investimento, e é claro que isso puxa toda a cadeia. Então, assim, quem hoje tem grande possibilidade de usar isso daqui, e aí vem naquela questão que você comentou, é pouco divulgado, né? Eu falo que muitas vezes a gente tem um trabalho de evangelizador, levar boa nova, levar que existe dinheiro na mesa para essa cadeia automotiva, para as autopeças. Porque essas empresas elas não entraram muito forte nos programas anteriores, elas não conhecem a dinâmica. Ela é uma dinâmica que acaba exigindo que ela tenha controles e que vai melhorar até a gestão de inovação dela. Então, esse é o que está por trás. É uma lei baseada em outras leis para incentivar a inovação realmente acontecer. E esse é um setor que dessas 100 empresas aí que entraram, a gente tira as 20, 25 que são montadoras, o resto estão sendo a indústria de autopeças, mas aí tem uma fragmentação muito grande. E quando a gente vai apresentar para essas empresas, elas também têm dificuldade de compreender, existe uma contrapartida de investimento, que no caso para a autopeça é até bastante baixo, mas o incentivo que ela pode ter de volta é bastante relevante. Olha, nós já estamos quase encerrando, né, esse episódio do IBFcast, mas eu creio que quem está acompanhando o episódio nesse momento está pensando, do ponto de vista do consumidor, tá, Wellington? O governo lançou um programa e tal, né, apostando na questão da inovação, né, estão sendo feitos estudos, incentivos e tal. Mas quem está acompanhando, que é consumidor, ele está questionando o seguinte, no caso né, como consumidor, eu vou ser beneficiado de alguma forma? Que é isso que as pessoas, obviamente, perguntam, né? Diretamente, isso vai muito da estratégia das montadoras, de mercado, de estratégias de preços. E aí, o fator China, ele vem como um desestabilizador de mercado, né? Ele já fez os nossos carros baratearem um pouco, nesse último ano, principalmente, por causa da entrada massiva dessa nova tecnologia. Isso tende a se estabilizar, mas é um mercado bastante complexo.
Hoje nós temos um sistema, inclusive tributário, que é muito forte na área de produção. Então, assim, qualquer empresa, hoje, o modelo atual, ele cobra muito mais imposto da área produtiva do que da área de serviços, por exemplo. Que isso vai ser equalizado com a reforma tributária. Então, a gente tem aí um horizonte aí dos próximos anos que a gente vai ter uma certa inversão de pagamento de impostos. Agora, o quanto que as empresas montadoras vão reverter isso em diminuição de custo, eu acho que é mais a concorrência que vai ditar do que a vontade das montadoras. Porque as montadoras são globais, os sistemistas hoje são globais, mas a cadeia que está por baixo dela, ela é muito localizada. Então, assim, a gente tem hoje muitas das empresas de autopeças que são sombra das montadoras. Então, vai depender da estratégia e vai depender de qual vai ser o retorno que o mercado vai dar de todo esse investimento. Ô, Frederico Von A, a gente gostaria neste momento das suas considerações finais em relação a... Eu até queria, a gente já estourou o tempo, mas eu queria até aproveitar essa oportunidade, né, e pedir para você transmitir um recado, que eu acho que tem muitas empresas aqui na nossa área, né? Isso. Tem muitas empresas, tanto do setor de montadora como do setor de autopeças, né? Aqui a gente tem muitos laboratórios de pesquisa na região, e que você transmitisse para eles, né, que realmente quais são os benefícios, quais são as vantagens, porque eu acho que, assim como eu, né, muitos deles aí talvez tenham perdido aí o timing da coisa, né? E como é que eles podem se beneficiar disso e tendo essa oportunidade, essa grana toda na mesa aí para ser utilizada. Sim. Eu acho que o incentivo fiscal do programa Mover, que está dentro de um conceito, né? Tem a lei do bem também para as empresas que têm lucro real aí, mas assim, se a gente somar os incentivos, a gente tem muita oportunidade para a montadora que está lá em cima, mas para aquele que é autopeças, então assim, e autopeças de todo o setor, porque a gente falou aí de carros, automóveis, caminhões, ônibus, mas também autopropulsados, como colheitadeiras, como caminhões de carga, eles podem entrar também nesse processo. Empresas que orbitam ao setor de mobilidade e logística, e aí a gente está falando de empresas que fazem software para a área automotiva, empresas que cuidam da parte de eletrificação, desde a bateria, o que eu vou fazer com a bateria, sistema de carregamento de bateria, de reparo de bateria, de reciclagem. Todas essas empresas podem entrar. E ela entra num programa em que eu tenho uma contrapartida assim, ou seja, eu tenho que investir um mínimo, mas vou ter ali, grosso modo, 40% de volta do que eu investi em incentivo fiscal, que quando se soma com lei do bem, tem outros 20% numa outra base, eu consigo aí ter mais ou menos, pelo menos 50% de volta do que eu estou realmente investindo para isso daí. Então, é um incentivo interessante, ele te prepara, e o que você vai ter que fazer para usar, ele te prepara para ser mais inovador, para ter mais controles e para fazer o seu negócio ser realmente mais inovador e mais controlado, que acho que esse é um dos pontos hoje. Hoje, quando a gente vai nas empresas, a gente vê que as questões elas seguem os focos direcionais das empresas, mas as empresas não sabem o que eu estou fazendo para hoje e o que eu estou fazendo para amanhã. E esse mundo diferente, esse mundo que nem as montadoras sabem direito para onde que ele está caminhando, no caso do mercado automotivo, é interessante eu também ter uma ideia para onde eu estou indo. Frederico Von A, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Eu acho que é um tema apaixonante, né? Como o Wellington bem colocou. Não foi amplamente divulgado, então a gente teve a oportunidade, nesse episódio do EBFcast, de esclarecer, né, ao nosso público sobre esses incentivos, que, diga-se de passagem, né, Wellington? 50%. Sim. É um percentual considerável, né? Quer dizer, eu gostaria também, viu, Wellington Lopes, de agradecer também de você me dar a honra de dividir a bancada, né? O Wellington Lopes, que é o vice-presidente de marketing do IBF Campinas Interior Paulista. Muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui. A gente conseguiu até estourar o tempo aqui, né? Eu acho que esse assunto até mereceria
Um segundo um episódio. segundo episódio, É né? verdade. Fazendo um detalhamento da coisa. Porque eu acho que a gente tive a oportunidade de fazer abordagens aqui que fazem parte do cerne do projeto, mas eu acho que muitas coisas ainda ficaram, né, sem ter por falta de tempo, né? Sim, sim. Ficaram sem ter uma abordagem mais detalhada e como a gente falou aqui, né? São oportunidades, né, que existem, né, para as empresas poderem se desenvolver, poderem desenvolver sua plataforma de inovação com incentivos, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Gente, lembrando que o IBFcast é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista. E até o próximo episódio.